Olá, sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência ao livro de Marcos, capítulo 11, seguindo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse: Ide à aldeia, aí está adiante vós, logo entrar achareis preso um jumento, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isto, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o montará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumento preso junto ao porão, do lado de fora da rua. Os desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então o deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes. Jesus o montou, e muitos estendiam suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos, e tanto que iam adiante dele como que vinham depois dele, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12, a figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe a figueira com folhas, foi ver se nela porventura não acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. A purificação do templo. E foram para Jerusalém. Entretanto, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali haviam e comparavam. Derribou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílios pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois os temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em fim da tarde saíram da cidade, o poder da fé, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, quem alguém disser este monte, ergue-se e lança ao mar, não duvida no seu coração, mas crer que se fará, e diz assim, será com ele. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes, crerdes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes coisa alguma contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial perdoe e vossas ofertas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Então regressaram para Jerusalém e, andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, escribas, os anciões, e lhe perguntaram: com que autoridade faz essas coisas, ou quem lhe deu tal autoridade para fazeres?
Jesus lhe respondeu: Eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e vos direi com que autoridade faço. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discordaram entre si. Se dizermos do céu, dirá: Então por que não acrediteis neles? Se dissermos dos homens, de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: Nem tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. As parábolas dos lavradores maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a uns lavradores e assentou-se do país. A tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebessem deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo. Eles esbordaram da cabeça e insultaram. Ainda outros lhe mandou. Este mataram, muitos outros lhe enviou, e muitos quais espancaram e mataram outros. Restam-lhe ainda seu filho amado. Este lhe enviou por fim, dizendo: Rejeitarão meu filho? Mas tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando, matou, e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ainda não leste a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles preferia esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A questão do tributo. E enviaram-lhe alguns fariseus dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo que a hipocrisia, respondeu: Por me experimentais, trazei-me um denário para que eu veja. E lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram. Os saduceus e a ressurreição. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se deles e lhes perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escritos que, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, seu irmão tome por esposa, suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu a mulher, deixar descendência. O segundo desposou a viúva, morreu também essa sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma, e assim aos 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os sete as desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém a vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos do céu.
quando a ressurreição dos mortos, não tendes lido os livros de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Laborais em grande erro o grande mandamento. Chegando um escriba, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo Jesus que havia respondido bem e perguntado qual é o principal em todos os mandamentos, respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e como verdade disseste que ele é único e não há outro senão ele. E amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: